Pessoal, então muito bom dia. Então, só lembrando vocês, a gente vai ter nas próximas 3 semanas aula de laboratório, né? Então, a gente vai se ver na FURB nos dias 10, 17 e 24, né? Ah, a gente vai começar fazendo preparo de soluções de titulação ácido-base, né? Depois eu vou apresentar para vocês as titulações de precipitação, né? E por fim, a gente vai fazer titulação de óxido redução com permanganato de potássio. Eu já vou deixar o roteiro das aulas para vocês no AVA 3. Aí vocês podem seguir o roteiro, né? E a previsão é que as aulas, pelo menos o que estava programado, né, era que voltasse dia 2/9. Aí vai ficar legal, né, porque a partir do dia 2/9, né, se a gente poder ter as aulas teóricas presencial, a gente pode fazer uma aula de laboratório e a outra aula à distância pelo Teams, né, aí não fica, como que eu diria, aí não fica pesado para vocês, né, vocês não vão ter 4 horas de aula teórica, nem 4 horas de laboratório, divide um pouco, né. Então vamos lá. Eu estava na aula passada, eu falei para vocês que uma das principais habilidades que eu quero que vocês desenvolvam nesse curso é o preparo de soluções, né? Então, o que a gente vai fazer na próxima quinta-feira é o preparo de soluções. Então, você pode preparar uma solução, né? Você pode preparar uma solução através da dissolução de um reagente sólido. Então, quando você vai preparar uma solução, você sempre vai utilizar esses cálculos aqui, né? Então eu vou falar para você, prepara para mim 250 ml de uma solução 0,1 mol por litro de hidróxido de sódio. Aí você tem que saber que massa que você tem, aí você tem que saber que massa que você tem que pesar para preparar essa solução. Então você usa esse cálculo, né? Concentração é igual número de mols dividido pelo volume, e número de mols é igual massa dividido por massa molecular. Então, você substitui número de mols por massa dividido por massa molecular nessa equação e chega na equação concentração é igual a massa dividido por volume dividido por massa molecular. Aí vocês lembram que uma coisa que é muito importante, que isso daqui é um cálculo super simples, né? Você vai dizer então para mim que massa que você vai ter que me pesar para preparar essa solução. Você vai fazer concentração vezes volume vezes massa molecular. Aí uma coisa que eu falei para vocês que é extremamente importante quando você vai fazer esse cálculo é você utilizar as unidades, né? Então lembra que na química você tem sempre que usar as unidades. Então é o que eu falei, é um cálculo super simples, mas tem muita gente que erra, né, porque não usa as unidades, né? Então você vai usar a fórmula massa é igual a massa molecular vezes o volume vezes a concentração, né? Então quando você for fazer esse cálculo, você lembra sempre que a massa molecular ela vai ter a unidade de grama por mol, né? Aí você imagina que o volume ele pode estar em litros ou ml, e a concentração vai estar sempre na unidade de mol por litro. Então você imagina que quando você for fazer esse cálculo, ó, a massa molecular vai estar em grama-mol, o volume e a concentração vai estar em mol por litro. Se você utilizar o volume em ml, a tua resposta vai ser em miligramas. Se você utilizar o teu volume, se você utilizar o teu volume em litros, a resposta vai ser em gramas, né? Então você vai colocar a massa molecular, que é grama-mol, vezes a concentração, que é mol por litro, e o volume que vai estar em litros. Aí tua resposta vai ser em gramas, né?
Então, por exemplo, nesse caso aqui do preparo da solução de hidróxido de sódio, eu pedi para você uma concentração de 0,1 mol por litro, um volume de 250 ml e uma massa molecular. A massa molecular do hidróxido de sódio é 40 gramas por mol. Você imagina que 40 gramas de hidróxido de sódio equivale a 1 mol de hidróxido de sódio. Então, se você for fazer esse cálculo, é só você estar atento com as unidades, né? Você vai fazer então a concentração, que é 0,1, vezes a massa molecular, que é 40 gramas ou mol, né? O símbolo de multiplicado no Excel, vezes o volume. Se você colocar o volume em ml, 250, né? Você dá igual para fazer o cálculo, você vai ter 1.000 miligramas, né? Se você coloca o volume em litros, se você colocar o volume em litros, você vai ter 0,1 vezes 0,25 vezes 40, né? Concentração, volume em litros e massa molecular grama-mol. Aí tua resposta vai ser em gramas, né? Então toma cuidado com as unidades quando você for fazer esse tipo de cálculo. Aí a gente tinha terminado a aula passada, eu falei que um procedimento que é muito importante é a padronização. Então, por exemplo, um padrão primário, lembra do conceito de padrão primário? Um padrão primário, ele é puro 99,95%. Então, por exemplo, se você pesa exatamente 1 grama para me preparar essa solução do exercício anterior, quando você preparar a tua solução, ela na verdade não vai ter essa concentração aqui. Por que ela não vai ter essa concentração? Porque uma parte do hidróxido de sódio que você vai pesar é água. Aí não tem como você dizer para mim quantos por cento não tem como você dizer para mim quantos por cento desse hidróxido de sódio que você pesou para mim é água. Você não tem como saber quantos por cento desse hidróxido de sódio vai ser água. É impossível você saber. Então, para isso, você faz um procedimento que é a padronização. E você imagina que um padrão primário ele vai ter uma pureza de 99,95%. Então, você sabe que essa substância aqui que você está usando na padronização, ela tem um alto grau de pureza. Aí, através da padronização, você vai dizer para mim qual que é a concentração verdadeira do teu hidróxido de sódio. Então, eu estava falando com o pessoal na semana que vem. Na semana que vem, a gente vai fazer a nossa primeira aula de laboratório. Eu vou encontrar vocês pessoalmente pela primeira vez. E como vocês são 22, eu preparei para dividir vocês em 3 classes, né? Então, eu vou ficar me alternando entre as classes, né? Porque por causa do isolamento social eu não posso pôr os 22 no mesmo laboratório, né? Como eu fazia antes da pandemia. Então, vocês vão chegar na semana que vem, na quinta-feira de manhã, vocês vão preparar a solução de hidróxido de sódio para mim. Depois que vocês prepararem a solução de hidróxido de sódio, vocês vão fazer a padronização, né? Então, vocês vão preparar a solução de hidróxido de sódio, vão pesar 1 grama de hidróxido de sódio, vão pesar o hidróxido de sódio, vão preparar a solução, vão colocar essa solução na bureta e na sequência vocês vão padronizar, né? Como é que é mesmo o procedimento de padronização? Você coloca uma massa conhecida do teu padrão primário no LMAR e você dissolve esse padrão primário em água, coloca o indicador e você titula então esse padrão primário, né? Então aqui é um exemplo de como que é a padronização de uma solução de hidróxido de sódio. Então você preparou uma solução com um reagente sólido que não é um padrão primário, o que você tem que fazer depois é padronizar essa solução com um padrão primário, né, para saber exatamente a concentração dela.
Então eu falo fitalato ácido de potássio tem o fitalato ácido de potássio tem uma massa molecular de 204,22 grama-mol. Uma acadêmica do curso de biomedicina adicionou 501 mg de fitalato de potássio a um LMAE, em seguida adiciona 100 ml de água ionizada e 3 gotas de fenolftaleína. A titulação da solução do Erlenmeyer gastou 25,5 ml de hidróxido de sódio até a coloração rosa. Qual é a concentração do hidróxido de sódio? Né? Então, esse é o procedimento de padronização. Né? Vocês vão pegar e vão fazer a padronização para mim. Então, você imagina que você tem que o número de mols de fitalato ácido de potássio no ponto de equilíbrio é igual ao número de mols de hidróxido de sódio. Né? Então, você vai vir aqui. Eu já tinha mostrado para vocês, vocês vão fazer exatamente isso na aula que vem. Então, quando você for pesar o fitalato ácido de potássio, não precisa se matar para pesar exatamente a massa que eu pedi para você pesar, por quê? Por que você não precisa se matar para pesar exatamente essa massa? Porque você vai usar no cálculo a massa que você pesou. Você vai usar no cálculo a massa pesada. Né? Você vai usar no cálculo a massa que você pesou do fitalato ácido de potássio. Então, você vai tentar pesar próximo de 500 miligramas, mas se pesar 1 grama, não tem problema nenhum, você vai usar 1 grama na hora de fazer o cálculo. Então, lembra que no cálculo das titulações, né? Você imagina que o número de mols de fitalato ácido de potássio vai ser igual ao número de mols de hidróxido de sódio. Lembrem-se que é uma reação 1 para 1. Você imagina que 1 mol de hidróxido de sódio vai reagir com 1 mol de fitalato ácido de potássio, que é o KHP, para dar o fitalato de sódio e potássio e água. Então, toda vez que você for fazer uma titulação, você vai ter reagente, você vai estar titulando um líquido ou um sólido. Né? Quando você titula um sólido, é porque você está fazendo o procedimento de padronização. Então, em outras aulas, por exemplo, você vai padronizar uma solução de EDTA. Né? Quando a gente for fazer a titulação de complexação, você vai padronizar para mim uma solução de permanganato de potássio. Né? Todas essas aulas que eu falar para você agora, você vai padronizar a solução. Você vai padronizar uma solução de tiosulfato de sódio. Toda vez que você for fazer uma padronização, isso daí vai envolver você colocar um padrão primário no Erlenmeyer, dissolver ele em água e titular até o ponto de equivalência. Então você já sabe que o número de mols é igual a massa dividido pela massa molecular, e você já sabe que a concentração é igual ao número de mols dividido pelo volume. Então eu posso colocar que o número de mols é igual à concentração vezes o volume. Então desse lado você coloca a massa do fitalato ácido de potássio dividido pela massa molecular, e desse lado você coloca a concentração vezes volume. Né? Então, para você determinar para mim a concentração do hidróxido de sódio, é só você fazer que a concentração é igual. É só você dizer para mim que a concentração é igual à massa dividido pela massa molecular vezes o volume. É só você usar dessa forma. Então você imagina que nesse exemplo que eu dei para vocês, a massa que foi pesada do padrão primário era de 501 miligramas, né? 501 miligramas, e que o volume que foi gasto de hidróxido de sódio para padronizar, para titular essa solução de fitalato ácido de potássio, foi de 25,5 ml. Enquanto que a massa molecular, né? Enquanto a massa molecular desse padrão primário é de 204,22 gramas por mol, né? Então, olha aqui as unidades, você tem grama por mol, aqui você tem o volume em ml e aqui você tem a massa em miligramas.
Se você usar a massa em miligramas, volume em ml e a massa molecular sempre vai ser grama-mol, né? Se você usar desse jeito, quando você substituir aqui na equação, vai cortar o miligrama o m do miligrama com o m do ml. Você vai cortar grama com grama, vai sobrar mol por litro. A tua concentração vai ficar em mol por litro, a unidade, né? A unidade que vai ficar a concentração é mol por litro. Então é super simples, é só você vir aqui então, né, fazer igual. Aí você vai colocar a massa dividido pela massa molecular vezes o volume. Aí você vai ter a concentração aqui do teu hidróxido de sódio. Aí é que eu falei para vocês, aí logo na sequência, o que a gente vai fazer então na próxima quinta-feira? Vai preparar a solução de hidróxido de sódio. Depois que preparar a solução de hidróxido de sódio, vai padronizar. Depois que padronizar, a gente vai vir para as titulações, né? Então, é que eu falei para vocês, depois vocês vão vir para o que a gente vai fazer na quinta-feira. A gente vai titular uma solução de vinho, a gente vai titular o vinho tinto, vai titular o vinho branco, vai titular o vinagre, e depois de titular o vinagre, vai titular o ácido muriático. Então, eu estava falando para vocês, tá? Eu vou falar para você titular para mim. Na sequência, você vai titular o vinho branco para mim. Quer dizer, você vai titular o vinagre. A gente começa titulando o vinagre, né? Então, vou deixar aqui a letra menor. Então, tem um detalhe. Você imagina o seguinte, que o vinagre ele é muito concentrado para você titular ele diretamente. Você imagina que se você pega um frasco de vinagre, vai estar escrito assim 4%. Aquilo que eu falo para você, se fizer uma titulação, se você for vender um produto e falar que ele é tantos mol por litro a concentração, quem está comprando não vai entender nada. Se eu falo para vocês que um vinagre é 4%, você imagina o seguinte, isso daqui é unidade, é gramas por 100 ml. Então você imagina que se eu pegar 100 gramas de vinagre, eu vou ter 4 gramas de ácido acético. 100 gramas de vinagre, eu tenho 4 gramas de ácido acético. Então você imagina que a concentração do vinagre é alta, né? Eu falei para vocês que o ácido acético, por exemplo, ó, você tem aqui o ácido acético, né? C3CO2H. Né? Você imagina que a massa molecular, do ácido acético é 60 gramas por mol. Então, se você for pensar na concentração, do ácido acético em gramas por litro, você pode fazer um cálculo, né? Então, se ele tem 4 gramas em 100 ml, em 1 litro ele vai ter quantos gramas? 40. Né? E se eu for pensar na concentração dele em mol por litro, você divide 40 por 60, né? Eu vou dividir a concentração que está em gramas por litro pela massa molecular e eu vou acabar tendo, então, a concentração em mol. Né? Então, você imagina que uma solução de ácido acético vai ter uma concentração, né, da ordem de 0,7 mol por litro. Né? Então, você imagina que acaba sendo, se eu for titular, então você imagina o seguinte, se eu for titular 10 ml de vinagre, né, eu vou gastar um volume muito grande de hidróxido de sódio para titular essa solução. Né? Então você imagina que para fazer esse cálculo você tem que diluir a solução. Então você pode imaginar o seguinte, você pega 10 ml de uma solução do vinagre, passa para um balão de 100 ml e faz a diluição. Então você imagina o seguinte, você vai pegar aqui, imagina que você tem aqui a garrafa, né? Você tem aqui o frasco, né, de vinagre, e você vai passar isso daqui para um balão.
Então você imagina o seguinte, tem aqui o volume da solução, tem aqui o volume o volume de vinagre que você vai passar para o balão e você tem o volume do balão. Aqui você tem a concentração da solução e aqui você tem a concentração da solução diluída. Você vai dizer que a concentração, você vai dizer que a concentração da solução do frasco é igual à concentração da solução diluída vezes o fator de diluição. Nesse caso, que é 10 para, nesse caso, né, que nesse caso que o fator de diluição vai ser 10, né, é fácil você ver que o fator de diluição é 10, porque você passou 10 ml para um balão de 100. Mas você sempre calcula o fator de diluição como o volume do balão dividido pelo volume da solução que você passou para o balão, né? Então, nesse caso, ele está falando que ele passou 10 ml para um balão de 100. É óbvio, né? Você não precisava nem fazer cálculo, né? Mas tem alguns casos que já não é tão simples, né? O fator de diluição. E aí, o fator de diluição não é um valor redondo, né? Então você tem que lembrar que o fator de diluição você calcula dessa forma, né? O volume do balão dividido pelo volume que você colocou da solução original. Então, quando você for fazer a titulação, eu já mostrei para vocês que essa daqui é uma reação 1 para 1. Então, você imagina que a concentração. Então, você imagina que você tem o ácido acético. Então, você imagina que você tem o ácido acético. 1 mol de ácido acético vai reagir com 1 mol de hidróxido de sódio para dar o acetato de sódio mais água. Então você sabe que é uma reação 1 para 1. Você vai escrever que no ponto de equivalência o número de mols de hidróxido de sódio é igual ao número de mols de ácido acético. Ok? Então você vai escrever que a concentração do hidróxido de sódio vezes o volume do hidróxido de sódio que você gastou na titulação vai ser igual à concentração do ácido acético vezes o volume do ácido acético, né? Então você pode passar o volume do ácido acético para cá dividindo, aí você chega na equação que a concentração do ácido acético vai ser igual à concentração do hidróxido de sódio vezes o volume do hidróxido de sódio. Isso tudo dividido pelo volume de vinagre que você vai titular para mim. Então é simples, é só você resolver isso daqui no Microsoft Excel, né? Os dados que eu coloquei para você no exercício é o seguinte, qual que foi o volume da solução que a aluna titulou, né? Então, por exemplo, o volume, você vai chegar na quinta-feira que vem no laboratório, preparou a solução de hidróxido de sódio, padronizou a solução de hidróxido de sódio, você vai vir e vai titular o vinagre para mim. Aí quando você for titular o vinagre, você vai pegar um volume de vinagre, vai colocar no teu LMA e vai titular com hidróxido de sódio, que você já sabe a concentração, né? Então, por exemplo, nesse caso eu estou pedindo para você titular 10 ml de vinagre. A concentração do hidróxido de sódio é 0,09. Tem que saber a concentração do titulante, o volume de vinagre que você colocou no Erlenmeyer, e aqui você vai colocar o volume que foi gasto de hidróxido de sódio na titulação, tá? Esse volume de hidróxido de sódio que foi gasto na titulação foi de 11 ml. Tá bom? Então, é simples, é só você substituir aqui na equação. Eu já tinha falado isso para vocês.
você pode reparar que você vai ter volume dividido por volume nessa equação aqui. Então, você imagina que os volumes têm que estar na mesma unidade, seja ml ou litro. Né? Na titulação, a gente sempre usa ml, então você não precisa passar nenhum volume para litro. Né? Então, você vai fazer a concentração do hidróxido de sódio vezes o volume do hidróxido de sódio dividido pelo volume de vinagre que você titulou. E você vai achar uma concentração de 0,999. Eu não perguntei para vocês qual que é a concentração do vinagre nessa solução diluída. Eu perguntei qual que é a concentração de vinagre no frasco. Então, para você me dizer a concentração de vinagre, é só você usar o fator de diluição. Então, você vai me dizer que a concentração desse vinagre que você analisou é a concentração da solução diluída vezes o fator de diluição. Né? Vezes o fator de diluição. E aí aqui você achou a concentração do vinagre em mol por litro. Eu quero que você me expresse a concentração do vinagre em porcentagem exatamente como foi, como está no frasco. Então, para você passar de mol por litro para grama por litro, é só você multiplicar a concentração pela massa molecular. Então, aqui você tem uma concentração de 0,99. Tu vai multiplicar pela massa molecular do vinagre, que é 60, e agora a tua concentração está em gramas por litro, né? Para você passar de mol por litro para grama por litro, né? Para você passar de mol por litro para grama por litro, é só multiplicar pela massa molecular. Para você passar para porcentagem, é só você dividir por 10. Lembra, se eu tenho uma solução que é 10 gramas por litro, em 100 ml eu vou ter só 1 grama. Né? Então eu venho aqui, divido por 10 e eu achei a concentração de vinagre e eu achei a concentração de ácido acético no vinagre, que é em torno de 6% nesse caso aqui. Então a gente tem outro exemplo, né? Eu falei para vocês assim, vamos determinar a acidez do vinho, né? Aí eu falei para vocês que os vinhos, eles têm, depois que a gente titular o vinagre, a gente vai pegar e vai titular um vinho. Eu falei, a acidez do vinho é bem menor do que a acidez do vinagre, né? Se a acidez do vinagre é em torno de 4%, você imagina que a acidez do vinho vai ser em torno de 10 vezes menor. Então, um padrão de qualidade para os vinhos é você determinar a acidez deles. Né? Você imagina que se um vinho ficar passado, né? Se um vinho ficar passado, né? Você imagina que o oxigênio da atmosfera vai oxidando o vinho, né? Então, se um vinho fica passado, você imagina que ele vai acabar fermentando dentro da garrafa e virando vinagre. Então, se a acidez do vinho for alta, você imagina que ele está passadinho, né? Que ele já passou do ponto. Então, agora é um exemplo que a gente tem uma titulação, né? Que dessa vez ela é uma titulação 2 para 1. Né? Olha os slides no começo do curso, eu falei para vocês que a concentração, de acordo com os slides do começo do curso, né, eu mostrei para vocês que a gente tem os ácidos polipróticos. Os ácidos polipróticos, eles podem doar mais de um próton, né? Os ácidos polipróticos, eles podem doar mais de um próton. Então, você imagina que o ácido tartárico é um dos principais ácidos no vinho. Você imagina que para cada 1 mol de ácido tartárico que você tem, você vai gastar 2 mol de hidróxido de sódio. Então, dessa vez a gente tem uma reação que é 2 para 1. 2 mols de hidróxido de sódio vão equivaler a 2 mols de ácido tartárico. É claro, né, existe uma infinidade de substâncias no vinho, de antocianinas, de flavonoides. Os principais ácidos do vinho é o ácido málico, o ácido cítrico e o ácido tartárico. Né? De longe, a maior concentração de ácido no vinho vem do ácido tartárico. Então, a gente assume que toda a
Então a gente assume que toda a acidez do vinho vem do ácido tartárico, embora existam outros ácidos com ele, né? Então, nesse caso que você tem uma reação que é 2 para 1, né? Depois a gente vai chegar, por exemplo, em casos da titulação com permanganato, por exemplo, a gente vai fazer a titulação de óxido-redução. Vocês imaginam o seguinte, que o permanganato ele vai reagir com ácido oxálico numa proporção de 2 permanganato para 5 ácido oxálico, né? Tem algumas reações aí que a proporção não é 1 para 1. Né? Então é simples, é só você colocar os coeficientes trocados. Então você vai escrever que a concentração de ácido tartárico é igual à concentração de hidróxido de sódio. Que o número de mols de ácido tartárico é igual ao número de mols de hidróxido de sódio. Você e o 2 vai ficar trocado. Você vai colocar o 2 do lado do ácido tartárico. Tem sempre aluno que me pergunta, professor, mas por que coloca o coeficiente trocado, né? São 2 mol de hidróxido de sódio que reage com 1 mol de ácido tartárico. Por que o 2 fica do lado do ácido tartárico? Você imagina o seguinte, se eu tenho 1 mol de ácido tartárico, né? 1 vezes 2, 2. Eu vou precisar de 2 mol de hidróxido de sódio para reagir com esse ácido tartárico. Se eu tenho 2 mol de ácido tartárico, 2 vezes 2, 4. 4 mol de ácido tartárico, quer dizer, eu vou precisar de 4 mol de hidróxido de sódio para reagir com 2 mol de ácido tartárico. Né? Então, fica sempre trocado. Aqui você tem o vinho que é líquido e você tem o teu titulante que é líquido também. Então, você vai escrever que a concentração do teu ácido tartárico vezes o volume do teu ácido tartárico vai ser, melhor dizendo, né, 2 vezes, vai ser igual à concentração do teu hidróxido de sódio vezes o volume do seu hidróxido de sódio. Então, para dizer a concentração do ácido tartárico, você vai dizer para mim que isso daqui é igual à concentração do hidróxido de sódio que você vai gastar na titulação, vezes o volume do hidróxido de sódio que você vai gastar na titulação, dividido por 2 vezes o volume de vinho que você titulou. Então, nesse caso aqui, eu estou falando para você que os dados do exercício, eu já estou te dando a massa molecular do ácido tartárico, que é 150,09. Eu já estou te dando a concentração do hidróxido de sódio, que é de 0,1 mol por litro, e eu já estou te dando o volume de hidróxido de sódio que foi gasto na titulação. Que foi um volume de 18 ml. E eu estou falando que o volume de vinho que foi titulado, foi de 25 ml. Então, o volume de vinho, né, que eu represento aqui como volume de ácido tartárico, foi de 25 ml. Então é o que eu falei mais uma vez, várias vezes eu fiz prova, aí eu ia ver o pessoal passava os volumes para litro. Pessoal, você vai dividir volume por volume, né? Então você vai cortar a unidade do volume com a unidade do volume. Então tanto faz se aqui está em ml ou litro, você vai eliminar a unidade, né? Você só imagina que você tem que ter as unidades iguais, você tem que ter o volume de hidróxido de sódio em ml e o volume de vinho em ml, que aí vai cortar ml com ml, né? Você vai cortar ml com ml e você vai ter a concentração em mol por litro. Então você lembra que a massa fórmula é grama-mol e a concentração é mol por litro. Então é só você substituir na equação, você vai ter a concentração do hidróxido de sódio vezes o volume do hidróxido de sódio
dividido por 2 vezes o volume do vinho. Aí você achou a concentração em mol por litro de ácido tartárico no teu vinho. Qual que é a acidez dessa solução? Qual que é a acidez dessa solução? Então eu vou passar de mol por litro para grama por litro, basta multiplicar pela massa fórmula, né? E agora eu posso dizer que o vinho é uma solução de 5 gramas por litro de ácido tartárico. Para eu passar para a porcentagem, é só eu dividir por 10. Então eu venho aqui, divido por 10. Então eu estou falando que a acidez do vinho é de 0,54%. É algo em torno disso que vocês vão achar. Pessoal, então você imagina que o vinho ele é ácido, né? O pH. Lembra que eu mostrei para vocês as escalas de pH, né? Você imagina que no teu estômago você tem uma solução de ácido clorídrico 0,1 mol por litro, né? Então você imagina que o pH no teu estômago é próximo de 1. Você imagina que o vinagre e o vinho são bebidas ácidas, eles vão ter o pH menor do que 7. Você coloca a fenolftaleína porque, à medida que você vai titulando com hidróxido de sódio, você vai neutralizando o ácido. Quando todo o ácido é neutralizado, o teu pH fica alcalino. Uma vez que o teu pH ficar alcalino, uma vez que o pH da tua solução ficar alcalino, a fenolftaleína vai ser desprotonada e vai mudar para o rosa, né? Então você sabe que a titulação terminou. Quando você for fazer com vinho tinto, com vinho branco, você vai colocar o indicador de fenolftaleína. Quando você for fazer com vinho tinto, você imagina que as antocianinas e os flavonoides que estão presentes no vinho, elas são substâncias ácidas também, quer dizer, eles têm grupamentos ácidos. Você imagina que essas funções elas vão estar protonadas em pH ácido e desprotonadas em pH alcalino, né? Então, você imagina que as substâncias que dão cor ao vinho, elas mudam de cor dependendo do pH. Então, quando você torna o vinho alcalino, você imagina que todo vinho tem que ser ácido. Quando você titula e torna o vinho alcalino, esses flavonoides eles mudam de cor, do vermelho para o verde. Então, quando você titular o vinho tinto, você não vai precisar usar indicador. A própria mudança de cor que você vai observar no vinho vai ser teu indicador, né? Professor, e se eu não puder determinar visualmente o pH se eu não puder determinar visualmente o pH da minha solução, né? Tipo, imagina que eu estou titulando uma solução, mas eu não consigo usar o indicador visual, porque é uma solução muito colorida, que tem uma coloração muito intensa. Como é que eu faço para titular uma solução? Como é que eu faço para titular uma solução que eu não consigo usar o indicador visual? Aí o que você vai fazer? Você vai ter que usar um pHmetro para determinar o ponto de equivalência. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês como é que você faz titulações sem indicador, né? Quando você não consegue determinar o ponto final da tua titulação visualmente. Eu vou mostrar para vocês como é que faz isso. Bem, então seguimos os nossos exemplos. Na sequência, então, você vai titular o vinagre, vai titular o vinho branco, vai titular o vinho tinto e depois vai titular uma solução de ácido muriático. Solução de ácido muriático é uma solução de ácido clorídrico concentrado, né? Então, eu vou colocar colar. Então, tá aqui a solução. O exercício ele está falando que um acadêmico do curso de Engenharia Química diluiu 10 ml de ácido muriático em um balão volumétrico de 100 ml, transferiu 10 ml dessa solução diluída para um Erlenmeyer, adicionou 3 gotas de fenolftaleína e titulou com 15,4 ml
de uma solução de hidróxido de sódio 0,1 mol por litro. Qual é a concentração de ácido clorídrico no ácido muriático? Então, mais uma vez, você tem uma titulação que é 1 para 1. Então, você imagina que você tem uma titulação que é 1 para 1. Você tem aquela reação clássica, né? Ácido clorídrico mais hidróxido de sódio. Imagina que você está reagindo um ácido forte com uma base forte. Então, você vai formar o cloreto de sódio e a água. Você imagina que todo o certame desse exercício é o mesmo, né? Você imagina que da mesma forma que a gente resolveu o exercício do vinagre, a gente vai resolver esse, né? Todas as titulações você vai resolver exatamente desse jeito, tá? Toda vez que você tiver uma titulação direta, você vai resolver exatamente desse jeito. Você vai escrever que o número de mols do titulante é igual ao número de mols do analito, né? A única coisa que vai mudar é os coeficientes que vão ser colocados aqui, né? Então, quando a gente estiver na terceira semana das nossas aulas práticas, você vai fazer uma titulação com permanganato, né? Permanganato é o titulante e o teu analito vai ser o oxalato de sódio. A reação é 2 permanganato reage com 5 oxalato de sódio. Você vai resolver exatamente do mesmo jeito, a única coisa que vai mudar vão ser os coeficientes que vão entrar de cada lado. Tá? Então, uma coisa assim que você tem que ter sempre em mente no meu curso é uma titulação direta, tá? Uma titulação direta. Toda titulação, toda titulação direta, você vai escrever número de mols do titulante igual ao número de mols do analito. Quando os dois forem líquidos, né, você vai usar concentração vezes volume e concentração vezes volume. Né? Quando o meu analito for sólido, eu vou colocar massa dividido por massa molecular. Né? Então, você já pode imaginar que a concentração do teu analito vai ser igual à concentração do titulante vezes o volume que você gastou do titulante dividido pelo volume do teu analito, que no caso é o ácido clorídrico. Então, o que eu estou colocando aqui? Não se esqueçam que nesse caso também a solução também foi diluída, então não se esqueçam do fator de diluição. Tem alguns casos que a gente vai ter que fazer a diluição, porque a concentração é muito alta. Né? Então lembra sempre que você vai ter a concentração da tua solução, que vai ser igual à concentração da solução diluída, vezes um fator de diluição. Esse fator de diluição vai ser o quê? Sempre o volume que você pegou da solução, desculpa, sempre vai ser o volume do balão dividido pelo volume da solução que você colocou no balão. Então, nesse caso aqui, ele passou 10 ml de ácido muriático para um balão de 100 ml. Então, mais uma vez, o fator de diluição vai ser 100 dividido por 10, que vai ser 10. Dos dados do exercício, ele está falando que a concentração do teu titulante, que no caso é hidróxido de sódio, é de 0,1 mol por litro. Ele está falando que o volume de vinagre, de ácido muriático, que foi titulado, né, foi de 15,4 ml. E ele está falando que o volume que você gastou de titulante, né, que é o hidróxido de sódio, foi de 15,4 ml. O volume de ácido muriático da solução diluída que foi titulado foi 10 ml. Então, é só você substituir na fórmula, né, concentração do hidróxido de sódio vezes o volume do hidróxido de sódio dividido pelo volume da solução que você está titulando, né? Você pegou 10 ml da solução diluída do ácido muriático e titulou com 15,4 ml de hidróxido de sódio, cuja concentração você já sabia.
Você determinou essa concentração, é só você multiplicar agora pelo fator de diluição e você vai dizer para mim que o ácido muriático que você está titulando tem concentração de 1,54 mol por litro. Essa daqui é uma solução que tem a concentração maior do que 1 mol por litro, né? Então, se eu for determinar o pH dessa solução, por exemplo, se na prova eu pergunto para você, você acha que é muito ácida uma solução de ácido muriático? Qual que é o pH dessa solução? Nesse caso, como a tua concentração é maior que 1 mol por litro, você imagina que essa solução tem um pH negativo. Então, se eu for calcular o pH dessa solução, eu vou fazer menos log na base 10, a concentração do ácido muriático, eu vou achar um valor de menos 0,18, né? É uma solução que tem pH negativo. Aí eu estava falando para vocês do preparo de soluções, né? Então você imagina que a gente vai preparar, depois que a gente fizer toda essa parte de titulação, vocês vão preparar uma solução para mim. Detalhes, né? Já falando mais uma vez das normas de segurança, né? Eu lembro que muitos de vocês fizeram a química geral comigo, mas os laboratórios eram divididos em 4. Aí eu não sei quais de vocês ficaram comigo, não é? Mas eu falo que a principal norma de segurança de laboratório é você nunca colocar água no ácido, porque quando você coloca água no ácido, ele ferve, né? E esse aquecimento ele é tão rápido e vigoroso que ele acaba fazendo o ácido espirrar. Então, se você jogar água numa solução de ácido nítrico, numa solução de ácido sulfúrico, ele vai ferver instantaneamente e vai espirrar para tudo quanto é lado. Você imagina o seguinte, que além dele ser um ácido forte, ele vai vir fervendo na tua pele. Então, quando esse tipo de acidente acontece, geralmente a gente tem queimadura de terceiro grau, né? Aquela queimadura que queima até no osso, né? Então, eu falei, é extremamente perigoso, né? Você jogar água no ácido. Eu falei, se você pegar qualquer apostila que tem preparo de soluções, né? Você pega uma apostila da FURD, da UFRJ, da Unicamp, da USP de Ribeirão Preto, todos os preparos de solução, né, são feitas com ácido clorídrico, tá? Então aqui você tem um preparo de solução. Então essa é outra habilidade que eu quero incutir em vocês, né? A primeira habilidade que vocês vão desenvolver no laboratório é o preparo de uma solução através da dissolução no reagente sólido. A segunda habilidade que vai ser introduzida vai ser o preparo de solução através da diluição de um reagente concentrado. Então você vai pegar um reagente concentrado, vai diluir e vai preparar essa solução para mim, né? Então eu já tinha mostrado para vocês que quando você for preparar essa solução, então aqui, quando você for preparar, então tá, você vai chegar no laboratório e eu vou falar para você o seguinte: prepara 250 ml de uma solução 0,1 mol por litro, né? Eu vou falar isso para vocês no laboratório. Isso daqui é outra habilidade que vocês vão fazer no laboratório. Outra habilidade que será inserida é o preparo de soluções. Aí eu vou falar para você, me prepara 250 ml de uma solução 0,1 mol por litro de ácido clorídrico. Aí você tem que saber que volume de ácido clorídrico você vai ter que pegar da garrafa para diluir para mim, para preparar uma solução diluída, né? Então você vai pegar um determinado volume de ácido clorídrico da garrafa, usando uma pipeta graduada, né? Você vai pegar esse volume de ácido clorídrico concentrado, vai colocar num bekerzinho com água, depois você vai transferir para o balão e completar o volume até o menisco, né?
Então, você imagina que aqui você vai ter a solução concentrada e aqui você vai ter a solução diluída. Aqui você tem a solução concentrada, aqui tem a solução diluída, né? Você vai ter que passar um determinado volume dessa solução concentrada. Você vai ter que passar um volume dessa solução concentrada para um balãozinho, né, para preparar uma solução diluída, né, que vai ter uma concentração menor, né, do que essa solução concentrada, e vai ter um determinado volume essa solução diluída. Então, para isso, você sempre vai usar a formulinha da diluição de solução. Você vai fazer que a concentração da solução concentrada vezes o volume da solução concentrada é igual à concentração da solução diluída vezes o volume da solução diluída, né? Então, para você saber qual que é o volume da solução concentrada que você tem que pegar para preparar a minha solução diluída, é só você escrever concentração da solução diluída vezes o volume da solução diluída dividido pela concentração da solução concentrada. É só você fazer isso que você calcula o volume para mim que você tem que pegar da solução concentrada de ácido clorídrico, né? Basicamente é só isso que vocês precisam fazer. Só que aí tem um detalhe: quando você pegar a garrafa de ácido, quando você pegar a garrafa de ácido, quando você pegar essa garrafa de ácido na capela para preparar a solução diluída para mim, ela não vai estar escrito a concentração. Nenhum ácido concentrado ou solução concentrada vem com a solução expressa em mol por litro. Então, opa, por isso que não está. Então, você tem que pensar o seguinte: eu já tinha mostrado para vocês que concentração é igual a massa dividido por massa molecular vezes o volume. Tem esse termo que a gente chama de título, né? Você imagina que você tem esse termo que a gente chama de título. O título é uma medida que é adimensional, né? Você imagina que é massa por massa, né? Então você imagina o seguinte: se eu tenho um título de 36%, o que isso quer dizer? Um título de 36%. Um título de 36% representa o seguinte: você imagina que se eu pegar 100 gramas de ácido clorídrico, 36 gramas vão ser ácido clorídrico e o resto vai ser água, né? Isso que é a representação do título. Então, por exemplo, eu sei que no caso desse ácido, então, só 0,36, só 36% dele é ácido, né? O ácido clorídrico de título 36%. Apenas 36% dele, né? Eu vou representar aqui como título, né? Apenas 36% dele é ácido, o resto é água, né? Então eu posso colocar o título aqui na equação. Aí você vai pensar, professor, mas então eu vou ter que pesar um reagente sólido, eu vou ter que pesar um reagente líquido, né? Eu vou lá na balança e pesa num becker o ácido clorídrico concentrado, usando essa fórmula. Não, você vai usar um volume, né? Você vai adaptar essa fórmula para para determinar a concentração em mol por litro dessa solução. Pessoal, um detalhe. Nunca lembra das normas de segurança. O que a gente nunca pode fazer no laboratório? Manusear uma solução de ácido concentrado fora da capela, tá? Então você vai preparar uma solução de ácido diluído através de uma solução de ácido concentrado, né? Você vai abrir
você vai abrir na capela essa garrafa de ácido, e você vai abrir essa garrafa de ácido na capela, e você vai você vai diluir essa solução concentrada em água dentro da capela, tá? Você nunca abre ou manuseia uma solução de ácido concentrado fora da capela. Na semana passada, não, nessa semana, na segunda-feira, eu fui fazer eu fui fazer essa prática com outra turma. Quando eu abri a garrafa de ácido concentrado dentro da capela, né? Mas você imagina que essa garrafa tem aquela rolha de segurança, né? Então você imagina o que que aconteceu quando eu puxei quando eu puxei essa rolha de segurança, ela pulou para cima e saiu e espirrou ácido, né? Se eu não tivesse na capela, ia ter espirrado ácido no meu rosto, né? Você imagina que é uma das normas de segurança, né? Você nunca abre e você nunca manuseia uma solução de ácido concentrado fora da capela, tá bom? Tá, então você imagina que densidade é igual a massa dividido pelo volume. Então, se densidade é igual a massa dividido pelo volume, eu posso escrever que a massa é igual a densidade vezes o volume. Então, se eu substituo isso nessa equação, eu vou chegar que a concentração é igual a densidade vezes o volume vezes o título dividido pela massa molecular vezes o volume. Então, você imagina que você vai cortar volume com volume, você vai chegar então na fórmula que a concentração é igual a densidade vezes o título dividido pela massa molecular. Simples assim. Então, a massa molecular, eu já falei para vocês, ela vai estar sempre em grama mol. O título é bom você deixar ele de 0 a 1, né? Então, 36%. Então, você imagina que 1 seria 100%, 0 36, 36%, né? Então, você imagina o seguinte, se eu deixar a densidade em... Então, o que que vai acontecer? Eu vou dividir a densidade pela massa molecular. Se eu deixar a densidade em grama por ml, minha concentração vai ser mol por ml. Só que eu quero que a minha concentração seja mol por litro, né? Então, por exemplo, ele está falando que a massa molecular do ácido clorídrico é 36,45, 36,45, e ele está falando que a densidade é igual a 1,19, tá bom? 1,19 gramas por ml. Então você lembra que esse m quer dizer 10 a menos 3, né? Se eu quiser tirar esse m daqui e passar a densidade de grama por ml para grama por litro, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar por 1000, né? Ou dividir por 10 a menos 3, que é a mesma coisa. Aí, tcharam, você tem aqui a densidade em gramas por litro do ácido clorídrico. Então, se eu substituo isso daqui na equação, né? Se eu substituo esses valores na equação, eu vou colocar a densidade vezes o título dividido pela massa molecular. Vai dar 11,75 mol por litro. Então eu consigo fazer isso daqui substituindo na equação, né? Agora eu sei a concentração da solução concentrada, né? Então quando você for fazer esse cálculo aqui para mim, né, você tem aqui a concentração da solução, você tem aqui a concentração da solução diluída que eu pedi para você preparar no exercício anterior, né, que é 0,1 mol por litro. E o volume dessa solução diluída que eu pedi para você preparar é 250 ml, né?
Agora você sabe qual que é a concentração da solução concentrada. Você sabe desse calculinho que a gente acabou de fazer aqui agora. Então, agora, para eu determinar qual que vai ser o volume dessa solução concentrada que eu vou ter que pegar para preparar minha solução diluída, não tem erro. É só eu fazer, a concentração. É só eu fazer a concentração da solução diluída vezes o volume da solução diluída dividido pela concentração da solução concentrada. Opa. Eu vou precisar de 2,12 ml para preparar essa solução. Pessoal, então vamos fazer um intervalinho. Aí a gente volta daqui a uns 15 minutos, pode ser?